Estou gravando esse vídeo para avisar que já está disponível lá no site da Amazon e na loja do Kindle CJC, Cooperativa da Justiça da Cidade, volume 3, Magos e Monstros, escrito por mim, que continua com as aventuras da CJC, a equipe que trabalha para o governo da nação para resolver casos fantásticos, absurdos e bizarros. Nesse volume 3 tem 4 capítulos novos, mas apesar desse volume ter menos capítulos que os volumes anteriores, ele tem mais páginas porque tem uns capítulos maiores aqui. O primeiro capítulo desse volume 3 tem o título Biografia Autorizada, e ele é dedicado ao Douglas Hansa, o grande empresário que controla a maior empresa de mídia e comunicação da nação e usa a empresa dele para influenciar a sociedade e influenciar politicamente. O Hansa, ele já tinha sido citado várias vezes em outros capítulos e aparecido um pouquinho de relance, então aqui eu dediquei um capítulo só para ele, para contextualizar o Douglas Hansa. Mas quando eu fui escrever esse capítulo sobre o Hansa, eu parti da ideia de desenvolver um texto que usasse as regras estéticas e conceituais da pop art. Então eu fiquei me pensando como seria um texto que fosse vinculado ao movimento da pop art. Então acabou que esse capítulo Biografia Autorizada, ele é um texto que ele existe dentro da diegese da história. É uma matéria de um jornal, uma mistura de uma reportagem com uma coluna de fofocas. E nessa reportagem, o escritor, que é um personagem da história, ele está falando sobre o lançamento do livro que é a autobiografia do Douglas Hansa. E o repórter faz uma reportagem sobre esse livro do Hansa falando da própria vida. Como a ideia era explorar esses elementos formais e conceituais da pop art, eu tentei seguir aquela ideia que é ali central para a pop art, que é como as imagens da mídia, elas são imagens esvaziadas, imagens que são feitas para ser espetáculo e mostrar para as pessoas, mas que são imagens que se tornam vazias pela repetição e não levam a lugar nenhum. A ideia de como a gente vê um monte de fofoca sobre uma pessoa famosa, e quanto mais fofocas e notícias que a gente vê e lê sobre elas, mesmo assim nós não conseguimos conhecer a pessoa, nós nunca chegamos na pessoa de verdade. São sempre notícias e informações sobre uma celebridade que levam até uma imagem artificial criada sobre essa pessoa, mas a gente nunca consegue usar essas informações sobre a pessoa para chegar na pessoa real. Então, sobre como a mídia cria imagens, textos, informações supostamente sobre alguém ou sobre alguma coisa, mas nós vamos lá e é só blá 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 e espetáculo, e nós nunca conseguimos acessar de fato o objeto que supostamente é a fonte dessas informações, é o centro dessas informações. Então esse primeiro capítulo do volume 3, Biografia Autorizada, partiu dessa ideia de dar mais informações sobre o Hansa, mas dar informações a partir de uma coluna de fofocas sobre o livro que o Hansa escreveu sobre ele próprio, ou que mandou alguém escrever sobre ele próprio. E lembrando que o Hansa é o dono de uma grande empresa de mídia. Ele sabe usar a mídia para manipular as informações e as opiniões que as pessoas têm sobre ele. Daí essa brincadeira de fazer um texto que é diegético, né, que ele faz parte da história. O segundo capítulo desse volume 3 tem o título de O Senhor dos Ventos Ruins. E aqui eu conto uma história de aventura e ficção científica um pouco mais tradicional em relação ao que eu costumo escrever. E ele parte da ideia de pegar o Noah Nathaniel, que é o vilão lá do Exército da Velha e a Pluma do Imortal, que agora ele é um fugitivo que foi recrutado por uma divindade antiga, e colocar ele em ação. E lá no Exército da Velha e a Pluma do Imortal, o Nathanael, ele é um grande empresário e ele é um político, mas é contado de relance que antes ele foi um engenheiro. E nesse capítulo eu quis explorar essa ideia do Nathanael como um engenheiro, ele construindo o maquinário dele, fazendo as ferramentas que ele vai usar para executar o plano dele, e ele tendo que ir pessoalmente executar o plano, agora que ele perdeu toda a riqueza dele, perdeu a influência e a empresa que ele tinha. E ao mesmo tempo justificar porque o Ptah escolheu Nathanael para substituir o deus do caos. Esse título, O Senhor dos Ventos Ruins, é um dos epítetos do Tifon, que também era chamado de o inimigo dos deuses. Tifon é lá da mitologia grega, e ele é descrito como um ser que ele é tão alto que a cabeça dele alcança as estrelas. Quando ele abre os braços, com uma mão ele toca o ocidente e com a outra mão ele consegue tocar o oriente ao mesmo tempo. Cada um dos dedos dele é um dragão, da cintura para baixo ele é coberto de víboras. Ele tem asas que quando ele bate ele provoca as grandes tempestades de vento, né? Daí o termo tufão, e ele é capaz de soprar fogo. E o Tifon era essa criatura enorme, gigantesca, que liderou os gigantes na Gigantomáquia, quando os gigantes se rebelaram e declararam guerra contra os deuses. E o Tifon é essa entidade que conseguiu derrotar os deuses gregos e que Zeus não conseguiu vencer. O Zeus, para lutar com o Tifon, ele teve que pedir ajuda para Atena. Então é aquela ameaça que é tão terrível que nem Zeus conseguiu lidar com ele sozinho. E o Tifon ainda é pai de vários dos monstros da mitologia grega, né? A esposa dele é Equidna, mãe dos monstros, a neta da Medusa. Então o Tifon é essa personificação do caos puro dentro da mitologia grega, que é o que o Ptah espera que o Nathaniel seja, a personificação do caos nesse novo mundo, ou melhor, na reconstrução do velho mundo que o Ptah pretende fazer. Então nesse capítulo
capítulo Senhor dos Ventos Ruins é pra gente ver o Nathanael como grande vilão. E nesse capítulo é o primeiro que a equipe inteira da CJC participa ativamente, né? Porque nos capítulos anteriores ou a CJC ainda estava em recrutamento ou algum dos membros era afastado por algum tipo de ferimento, por alguma lesão, algum outro inconveniente. Mas aqui a gente tem a equipe inteira junto atuando pela primeira vez. Ou quase inteira, porque ainda falta um membro a ser recrutado, que eu vou falar logo em seguida. Mas aqui a gente tem a CJC unida contra o Nathanael e com o auxílio de mais 2 personagens que eram personagens importantes lá no Exército da Velha e que ainda não tinham aparecido em CJC. Então o Senhor dos Ventos Ruins, essa é a grande aventura de super-heróis contra um vilão que é a personificação do caos, mas ao mesmo tempo ele é um sujeito que ele trabalha com a ciência. E o Nathanael tá aqui sendo o grande vilão porque ele quer recuperar uma arma desenvolvida pela Corplex que ele nunca teve a oportunidade de usar. E aqui eu trabalhei com uma outra ideia, que é a ideia de uma arma que ela é feita de fé. Uma arma que usa a fé das pessoas contra elas próprias. Tentando ser apropriada por esse ex-empresário, ex-político que tentou dar um golpe, transformar a nação numa ditadura, e que agora ele foi recrutado por um fanático religioso da antiguidade que quer trazer um mundo antigo dos deuses antigos de volta. Alguém na hierarquia de comando de um deus ultra-reacionário tentando se apropriar dessa arma que usa a fé das pessoas contra elas próprias. Então basicamente esse é o resumo de O Senhor dos Ventos Ruins. O terceiro capítulo desse volume 3 tem o título de Gorbachev, um cãozinho muito especial. E esse capítulo ele apresenta uma nova personagem que era integrante da CJC que faltava para ser recrutada, que é a Margaret Ahmed, e a Margaret é a grande estrela desse volume 3. A Margaret é uma jovem bruxa que é neta de uma bruxa muito famosa e reconhecida. E ela, junto com o Cusco, que é o lobisomem anão, que é o familiar dela, no começo da história, eles tentam fazer um feitiço sem a aprovação da avó dela, e acidentalmente a Margaret cria um portal para o primeiro mundo, para o mundo das trevas. E desse portal que ela abre sem querer, foge uma criatura terrível do mundo das trevas para o mundo dos humanos, que é um Fox Terrier. Só que ele tem um problema, ele é um Fox Terrier de 20 metros de altura, que fica solto na cidade, causando caos e destruição. E a história é sobre a Margaret tentando dar um jeito de consertar essa grande confusão que ela criou. E além dessa aventura da Margaret tentando consertar a confusão gerada por ela ao soltar uma criatura das trevas no mundo dos humanos, esse capítulo do Gorbachev, um cãozinho muito especial, eu aproveitei para mostrar de maneira organizada a cosmologia dos 5 mundos. São informações que apareciam de forma esparsa lá no Exército da Velha e a Pluma do Imortal, mas nesse capítulo ela é apresentada de uma forma toda organizada que fica fácil de entender toda a estrutura dos 5 mundos, como eles funcionam, e também explica mais sobre o conceito do Mana-Terra, que já tinha aparecido lá no volume anterior, na parte que fala sobre a origem do Senhor Maligno e como o Senhor Maligno está envolvido com a essência no Mana-Terra, mas aqui nesse volume é explicado um pouco mais sobre como funciona o Mana-Terra, essa força vital do planeta, que é a energia que todos os magos aqui dentro da diegese da CJC usam para fazer magia. Então acaba que esse volume ele vai apresentar as regras e o funcionamento da magia dentro das histórias da CJC, junto com a introdução da Margaret, que a Margaret é uma personagem que estava planejada há muito tempo. Eu idealizei ela lá quando eu estava escrevendo Entre o Mímico e o Gato, que está lá no primeiro volume. Inclusive é a partir desse capítulo que o gondoleiro começa a repetir que eles precisam de um místico na equipe. Então a Margaret já estava preparada desde aquela época, só que por uma questão de estrutura dos capítulos, eu não queria introduzir ela antes da CJC confrontar o Senhor Maligno, né? Até porque se a Margaret, alguém que conhece o funcionamento do Mana-Terra, tivesse junto quando eles enfrentassem o Senhor Maligno, ela não ia conseguir impedir o Senhor Maligno, mas ela conseguiria entender o que o Senhor Maligno estava fazendo. E ainda não é a hora do Senhor Maligno e da Margaret se confrontarem. Então eu adiei a entrada dela da equipe até esse momento, até esse volume 3, né? Que é esse volume que, como o subtítulo diz, Magos e Monstros, é dedicado a tratar dessas questões da magia e do sobrenatural, para a entrada da Margaret. Só que esse capítulo ele tem mais uma característica que é, quando eu escrevi ele, eu tinha em mente emular elementos estilísticos das fábulas infantis. Então eu escrevi todo esse capítulo como se fosse uma fábula infantil, de um jeito que eu conseguisse explicar a cosmologia dos 5 mundos e o funcionamento da magia dentro dos 5 mundos em termos que fossem fácil para até uma criança conseguir entender, mas ao mesmo tempo que não deixasse de ser interessante para um adulto. Era essa a ideia que eu tinha em mente quando eu escrevi esse capítulo. Então é uma fábula infantil que introduz a Margaret Ahmed e a magia dentro da CJC.
CJ. O quarto e último capítulo desse volume 3 tem o título Os Terríveis Tambores do Homem da Cara Deformada. E esse é o capítulo mais longo desse volume 3. E aqui eu combinei várias ideias. Primeiro que esse capítulo é uma história de terror com a CJC. E a premissa, a grande ameaça que a CJC enfrenta nesse capítulo, o Homem da Cara Deformada, a origem dele é de uma história de terror que eu criei no final da década de 1990 para assustar a minha irmã e meu primo menores. Tinha toda essa história de terror com a origem do Homem da Cara Deformada e nessa versão original que eu contava para eles, todos esses eventos da origem do Homem da Cara Deformada tinham acontecido no matagal que tem aqui no fundo da nossa casa. Então eles olhavam para aquele mato lá e a ideia de que essa história do Homem da Cara Deformada tinha acontecido nesse mato e o Homem da Cara Deformada deveria estar por ali até hoje. O que eu fiz nesse capítulo foi pegar essa história de origem do Homem da Cara Deformada e introduzir ela dentro das histórias da CJC, transformando o Homem da Cara Deformada na ameaça que a CJC tem que lidar nesse capítulo. E quando eu parti da ideia de fazer uma história de terror com a CJC, é mais especificamente uma história de terror slasher. Então o Homem da Cara Deformada é um típico vilão de terror slasher da década de 1980. Aquele ser sobrenatural que é imparável, invulnerável, que ele simplesmente vai em linha reta para matar a vítima que ele escolheu e nada consegue bloquear e parar ele. É como a CJC lidaria com essa força sobrenatural imparável. Então nesse capítulo, Os Terríveis Tambores do Homem da Cara Deformada, tem essa história que está acontecendo no presente, que é a CJC tendo que lidar com esse assassino slasher que está matando pessoas na nação, e eles não entendem muito bem como funcionam. Agora eles têm a Margarete é uma bruxa, e ela manja mais ou menos ali de como a magia funciona, e ela tem algumas dicas para tentar entender o comportamento do Homem da Cara Deformada, o que está acontecendo e como ele funciona. Só que ainda assim, talvez eles não consigam resolver sozinho. Então talvez eles precisem de ajuda para lidar com esse monstro. E a partir daí, eu usei como referência um conto que eu escrevi chamado Carta ao Avô, que foi publicado em 2012 nessa coletânea Caminhos do Medo, volume 2, da editora Andros. E nesse conto, Carta ao Avô, é uma história curta, mas a ideia é um personagem que ele está escrevendo uma carta para o avô dele, e conforme o personagem vai falando com o avô dele e relembrando de uma experiência que ele teve junto com o avô dele quando ele era criança, vão se dando sinais de que talvez essa pessoa que está falando e talvez o próprio avô dela tenham elementos de psicopatia. Mas ao mesmo tempo, a atividade da família deles é caçar criaturas malignas. Então, a partir desse ponto de que e se esse conto Carta ao Avô, que eu publiquei em 2012, tivesse acontecido na mesma diegese de CJC e a família desses personagens até hoje tivessem continuado com o negócio de caçar monstros e criaturas das trevas. Então, nesse capítulo aqui de CJC, eles vão atrás do descendente dessa família que vive nos dias atuais, que vai ser um personagem importante para esse capítulo. E tem mais um ponto que é a origem do Homem da Cara Deformada está associada com eventos que aconteceram no passado, envolvendo algumas das vítimas mais velhas do Homem da Cara Deformada. E para entender o que está acontecendo, o que é o Homem da Cara Deformada, como ele age, por que ele age, tem que se entender esse passado. Só que para os personagens da CJC conseguirem entender o que aconteceu, eles só têm os testemunhos desses personagens mais velhos. E esses personagens mais velhos são pessoas que viveram em outra época, com valores de outra época, que hoje inclusive são bastante questionáveis, e quando eles vão contar os eventos do passado, eles vão contar de um jeito que favorece eles e de uma forma que não pareça que eles são responsáveis pelas coisas que aconteceu. Então, formalmente, o que eu pensei nessa história, quando a narrativa está no presente, ela é baseada no terror slasher. Mas quando nós recebemos informações que são passadas no passado, e essas informações são contadas por esses personagens mais velhos, o que eu usei como referência foram aquelas aventuras de exploração do final do século XIX e começo do século XX, tipo as Minas do Rei Salomão ou o Coração das Trevas. Mas tendo em mente que essa literatura inglesa do final do XIX, começo do XX, que falava sobre grandes exploradores, ela é recheada de preconceito, de visões colonialistas e primitivistas. Então, quando esses velhos estão contando o que aconteceu no passado, quando eles eram jovens e aventureiros e eles exploravam o mundo e faziam o que eles queriam e dane-se pro resto, eles contam isso de uma perspectiva colonialista. Então, quando a gente lê a versão deles do passado, é imitando o estilo dessas aventuras de exploração colonialistas inglesas do final do XIX e começo do XX, mas sabendo que esses caras não são confiáveis, que eles estão distorcendo a versão para parecer que eles são heróis. Porque é o que acontece, né, nesses sistemas colonialistas. Tem as grandes nações europeias, elas se espalhavam pelo mundo, entravam em terras, colocavam a população daqueles locais que eles descobriam para trabalhar a favor da economia europeia, dentro ali do sistema colonialista, e quando essas colônias se rebelavam de alguma forma, tentavam atacar os colonizadores para conseguir independência ou para conseguir vingança, a narrativa do colonialista é que esses sujeitos eles são rebeldes, eles são criminosos, são terroristas e
que os cidadãos da metrópole que colonizou eles, esses são vítimas, eles estão sendo atacados injustamente. Então nesse capítulo de CJC, tem a CJC tentando lidar com essa ameaça, que é uma ameaça terrível, essa entidade sobrenatural que mata a sangue frio e que é invulnerável, mas ao mesmo tempo, para lidar com essa ameaça, eles têm que proteger um velho racista, que vai contar a história do passado pela perspectiva de todos os preconceitos dele. E que quando a gente ouve a versão dele, nós temos que ter em mente que isso aí não é confiável. Bom, CJC, Cooperativa da Justiça da Cidade, volume 3, Magos e Monstros, está disponível no formato digital na loja do Kindle, no site da Amazon. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Também estão lá disponíveis o volume 1 e 2 de CJC e o Exército da Velha e a Pluma do Imortal, que são minhas obras de ficção fantástica que eu estou publicando e republicando no formato digital. O Exército da Velha e a Pluma do Imortal eu já tinha publicado por uma outra editora em 2012. O volume 1 de CJC eu tinha publicado de forma independente pela Kaiju Editora em 2016, né? Que essa é a minha editora independente para publicar obras minhas, que eu tenho desde 2015. Essas duas obras eu relancei agora em formato digital. E as publicações inéditas, o volume 2 e agora o volume 3 de CJC, estão todas lá disponíveis no formato digital. Agradeço bastante ao pessoal que adquiriu, que leu, que comentou, que inclusive eu dei nota lá no site. Realmente obrigado por acompanhar meu trabalho, fico feliz pra caramba. Agradeço que também quem puder divulgar, quem quiser comentar e conversar sobre, fique à vontade para escrever aqui nos comentários, e obrigado. E logo mais deve sair aqui no canal um vídeo novo sobre crítica de quadrinhos. Obrigado e até!